Salve, salve galera, começando agora mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil, dessa vez pós-GP da Austrália, etapa de Phillip Island nos palcos mais tradicionais da MotoGP, e tivemos vitória de Marc Marquez num fim de semana aí com brilhos de Jorge Martin e situações difíceis para Francesco Bagnaia Pecco, o atual bicampeão mundial, perdendo terreno na briga pelo título. Estou aqui sempre com Guilherme Longo e Fausto Macieira, comentarista do Mundial de Moto Velocidade nos canais ESPN. Gui, com a sua licença já vou dar o salve para o Fausto, dar o brap inicial dele. Fausto, GP da Austrália rendeu e vai dar o que falar para o restante do campeonato também. Seja bem-vindo, Fausto. É isso. Bom dia, Carlos Costa, Guilherme Longo, turma que está conosco. Salve, rapaziada, ligada no podcast da parceria da Motorsport Brasil com a Yamaha Racing Brasil. Pois é, vindo de um fim de semana espetacular, como sempre é em Phillip Island, na Austrália, né? Um lugar assim muito diferente, a pista beira-mar, 12 curvas, mais curvas para a esquerda, o lado que o Marc Marquez gosta, e o Marquez fez uma corrida soberba, surpreendente, com a sua GP23, colocou a moto no degrau mais alto no pódio no GP completo, foi segundo na corrida de sábado para o Jorge Martin, que não se abalou e segue liderando o Campeonato Mundial, abrindo vantagem para o bicampeão reinante, defendendo o título, Pecco Bagnaia, que dessa vez viu a sua vice-liderança ficar mais longínqua em relação ao líder. Guilherme, dobrando a vantagem no Mundial de Pilotos, o Jorge Martin chega com 10, sai com 20 de Phillip Island, pole position, vence sprint, segundo colocado na corrida principal, o Bagnaia foi terceiro na prova deste domingo. Queria suas impressões iniciais desse GP da Austrália, seja bem-vindo. É isso aí, salve, salve galera, um abraço para todo mundo aí que está acompanhando o nosso podcast. Foi um fim de semana muito interessante dos 3 primeiros colocados no campeonato, né? O Martin, sabendo jogar com o regulamento embaixo do braço, brigou com o Marc Marquez, teve briga com o Pecco também no domingo, né? Uma briga tripla muito legal numa determinada parte da prova, e depois Martin versus Marquez também foi muito legal. Mas eu vou destacar 2 pontos do fim de semana que vão além do campeonato. As 2 grandes performances do Marquez, depois de 2 largadas muito ruins. No sábado também ele largou mal, caiu para trás, mas é que a do domingo é que ficou mais marcada, a questão da viseira, que acabou grudando embaixo da moto. Inseto e não sei o quê. Inseto. E também o acidente do sábado entre o Marco Bezzecchi e o Maverick Viñales, que foi um acidente assustador. Felizmente, tudo ok com os dois, inclusive surpreendeu, né? O acidente mais assustador, os 2 pilotos ok, e o do Acosta, que de fato foi meio preocupante, mas não teve esse mesmo impacto visual, e o Acosta ficou de fora da corrida. Esse ponto do Gui é pertinente, né? Porque você olha os acidentes, você fica mais preocupado com o que o Gui trouxe em primeiro lugar. Mas, Fausto, os destaques aqui são interessantes, né? Foi um fim de semana caótico, não só quando o assunto é briga pelo título, Fausto. Pois é, porque nessa época do ano, lá na Ilha do Felipe, lá em Phillip Island, é sempre difícil, aliás. Boas férias para o Felipe Mota, que está aí passeando pelo planeta. Mas na Austrália não tivemos o treino de sexta-feira, o treino foi atrasado, a pista foi repavimentada, então o fornecedor de pneus, a Michelin, esperava colher dados importantes na sexta-feira com esse novo asfalto e um novo pneu traseiro, mas não foi possível, houve sucessivos adiamentos e depois o cancelamento do treino, e isso afetou o fim de semana, especialmente na corrida sprint, onde o Marc Marquez, em condições assim, com piso escorregadio, em condições de pouca tração, pouca aderência, ele sempre se sobressai e andou muito bem na corrida sprint, mas o Martin venceu e o Bastianini colocou a moto dele na frente do Bagnaia, porque o Bastianini não deve nada ao Bagnaia, vai sair da equipe, então não há esse jogo de equipe. Aliás, a Ducati insiste nisso, que não há jogo de equipe, não há proteção, não há prioridade ao Bagnaia, que já cedeu alguns pontos, né? Cederia menos pontos se tivesse chegado na zona de medalhas, já cedeu mais pontos ali para o Martin, e no domingo o Marc Marquez teve aquela largada no sábado, ele perdeu o controle da moto para não bater no Martin, que eu acho que esse foi o motivo do acidente do Bezzecchi com o Viñales. Achei que o Bezzecchi estava freando depois que o Viñales, e mais do que isso, com essa frente toda cheia de aletas, com carga aerodinâmica, quando você entra muito na cola do adversário, você perde a sustentação do ar, e isso acabou ainda dificultando mais para o Bezzecchi, que foi punido por conta do acidente com o Viñales. Felizmente, os dois ficaram bem, porque o impacto foi a 215, mas eles vinham a 340 indo para a curva 1, e sobrou
pedaço, destroço das duas motos, que bateu no braço do Lorenzo Savadori, da Aprilia e também do Fábio de Gianantonio, que já está com o ombro avariado, então foi um momento assustador. E, como falou o Guilherme, a largada do Marc Marques na corrida do domingo foi também prejudicada pelo problema da sobreviseira, né, do tear-off. Ele falou que não há uma vedação a que você tire a sobreviseira. Aliás, os pilotos tiram sobreviseira para tudo quanto é lado. Sai da garagem, tira uma, entra no pit lane, tira outra. Toda hora eles tiram a sua sobreviseira, é um desperdício, e acaba acontecendo como aconteceu em 2020 com o Fábio Quartararo, que tirou uma sobreviseira, que entrou no radiador da moto do Jack Miller e acabou forçando o abandono do Miller, né? Tudo acontece com a Pramac também. E dessa vez, o Marc tirou a sobreviseira, jogou para fora, ela entrou na roda, entrou perto da roda traseira, ele tentou mexer, mas não dava, né? Já estava todo o procedimento de largada feito e acabou largando muito mal, recuou para 13º ou 14º, mas em 2, 3 curvas já estava em sexto e veio, né? E o Frank Carchedi, que é o chefe mecânico dele, disse que o plano era simples, era poupar pneus e tentar brigar com o Jorge Martin no final. Eles tinham um ritmo parecido, então esse era o plano original. Porém, foi totalmente afetado com a largada péssima do Marc Marques, que, no entanto, se recuperou e atacou, veio ganhando posições e atacou, inclusive, o Bagnaia. Os pontos de ultrapassagem eram na curva 1, onde o Marques não conseguia chegar, porque a sua moto tinha menos potência de saída da 12, ou na curva 4, porque ele fazia 3 muito bem, a curva Stoner, e colocava do lado na curva 4, e foi lá que aconteceu a ultrapassagem. Primeiro, o Bagnaia tentou tomar a ponta do Martin, não conseguiu, e o Marques se meteu entre eles, e a partir daí ficou com o espanhol na alça de mira e acabou conseguindo uma ultrapassagem também na 4 para vencer de maneira espetacular, surpreendente, andando muito bem numa corrida onde novamente as Ducati se destacaram, 6 delas em linha na classificação do GP completo de Phillip Island, Austrália. Tem até um dado estatístico interessante sobre isso, né, Gui? É a primeira vez em quase 30 anos que a gente tem um domínio desse, né? 6 Ducatis nas 6 primeiras posições, isso não acontecia desde 1997. Inclusive, a última vez que isso aconteceu, Alex Barros foi um dos pilotos que estavam envolvidos nesse domínio aí, mas mostra realmente o momento da Ducati. Agora, o Marques é aquela coisa, né? Ele não consegue ter uma corrida standard, assim, aquela que larga bem, vai até o final tranquilinho ali, abre 1, 2 segundos. Tem que ter algum caos no meio, né, Gui? Não, tem que ter, né? Ou larga mal e cai pra trás, erra alguma curva, perde posição, ou larga lá de trás direto, né? Faz uma classificação ruim, cai no Q1, fica no Q1. O Marques não consegue, né? Por isso que ele é o grande showman da MotoGP hoje em dia. Mas é interessante, porque se a gente lembrar do ano passado, olha, da semana passada, o Alan Douglas falou, né? Eu acho que o Marques vai ser mais tranquilo nessa última parte do campeonato, ele não quer criar intriga com ninguém, vai ficar na dele. Mas é isso, o cara tem o sangue de campeão. E a moto tava muito boa ontem, no fim de semana todo, na realidade. É que a sprint era mais curta, né? Ele não teve tempo de chegar e brigar pela vitória. Mas a moto tava muito boa esse fim de semana. Ele não podia desperdiçar isso. E querendo ou não, nessa brincadeira toda, quem se deu bem foi Jorge Martin. Sim. Não só terminou as 2 corridas na frente do Bagnaia, saiu mais líder do que nunca, né? Uma diferença que começou o fim de semana em 10 pontos e sai em 20. Então, pra mim, semana passada, inclusive, vocês chutaram, né? Quem que deve ser o campeão e tal. É que eu não tava nessa discussão. Mas pra mim, esse campeonato está fedendo a Jorge Martin. Eu acho que ele leva o título no fim do ano. E aí, Fausto, 424 pontos contra 404, eram 10 de desvantagem para o Bagnaia, agora mais 10 para conta. E 111 ainda em jogo. Pois é, tá com cheirinho de Jorge Martin, né? Tá com cheirinho. E assim, seria o melhor para o esporte, né? O Jorge Martin seria o extraordinário. O normal é o quê? É a Ducati defender o Bagnaia. E a gente já teve uma amostra de 2025 com o pega entre o Bagnaia e o Marques ultrapassando, e depois o Marques também superando o Jorge Martin. Então, e com a 4ª colocação, porque também o Bastianini não poupou nada no sábado, o Bagnaia perdeu 6 pontos no sábado e só perdeu 4 pontos no domingo, porque o Marc Marques venceu, né? Senão teria perdido mais 9. Né? Então, o Marc Marques tem esse faro de caçador, de predador, é super agressivo, fazia a curva 12 de maneira espetacular, mas não conseguia empurrar a GP24
na curva, na principal, na reta principal, para tentar na curva 1, que era um dos pontos bons de ultrapassagem, mas aí ele improvisa, ele consegue sempre encontrar um espaço e ganhar posições, e ganhou a corrida, não vencia lá na Austrália desde 2019, e agora ele tem, assim, ele está com, deixa eu ver, ele está com 6 vitórias a menos do que o Giacomo Agostini, né? Faltam 3 corridas, não vai ser esse ano, mas no ano que vem, de GP 25, a marca do Agostini, na 500 do Agostini também tem muitas vitórias na 350 e havia menos corridas naquela época, ele está se aproximando de uma marca incrível, né? Porque em número de vitórias, o Valentino Rossi tem mais do que o Agostini, porque também tinha mais corridas dentro de cada temporada. E outra coisa, o Marques chega a ser o terceiro piloto com mais tempo vencendo pelo menos 3 grandes prêmios. O Ângelo Neto e o Valentino têm 13 temporadas vencendo no mínimo 3 GPs. O Marques agora tem 12 temporadas vencendo no mínimo 3 GPs. Então, marcas históricas de um piloto que quem nega o talento, quem nega as qualidades do Marc Marques, está um pouco cego, né? Está um pouco precisando trocar o óculos, porque ele anda bem demais e movimenta as corridas muito, né? Essa estatística que o Fausto traz é muito legal, né? Porque não parece que o Marques está há tanto tempo na categoria, apesar de ser ex-campeão da MotoGP, pegando só a classe principal, 12 temporadas já com 3 vitórias pelo menos. E a gente tem que lembrar que a passagem dele nas categorias de base, né, ele pegou ainda 125 e depois a Moto 2, foram passagens curtas, ele não ficou 3 anos, 4 anos igual alguns pilotos que chegam a ficar muito tempo para depois subir de classe. O Marques foi uma ascensão meteórica, ele está na MotoGP desde 2013, quando ele conquistou o primeiro título, então essa é a 12ª temporada dele na classe principal. E o dado, né, que o Fausto trouxe de ser 3 vitórias na temporada mostra a qualidade do piloto. Porque quando é uma vitória só, essa uma vitória pode ter vindo na sorte, pode ter vindo por consequência de alguma queda, um ponto fora da curva. Uma vitória por temporada é factível. Mas 3 tem que ser o piloto de qualidade. Então são poucos que têm esse feito, e é por isso que a gente fala do Marques junto com Giacomo Agostini, com Valentino Rossi, com Ángel Nieto, que são os maiores de todos os tempos. Papo hoje com nomes pesadíssimos. Agora, olhando para o restante do campeonato, tivemos neste fim de semana, se eu não me engano, a 17ª de 20 etapas com o GP da Austrália. Próxima é Tailândia, meu caro Fausto Macieira. O que podemos esperar desta próxima etapa da MotoGP 2024? De novo, né, o fator Marques no meio e o duelo entre Martin e Bagnaia. No ano passado deu o Jorge Martin, o Bagnaia, que estava com a moto não muito boa, disse que tinha problemas nas curvas para a esquerda, e o Marques tinha problemas nas curvas para a direita. Eles propuseram até de brincadeira uma troca naquilo ali, mas o Martin já venceu lá, tem uma vantagem bem razoável, né? Dobrou a vantagem para o Bagnaia e vai se defender, né? E a possibilidade, eu estava olhando a previsão do tempo, possibilidade de chuva de 10% na sexta-feira, de 40% no sábado na corrida sprint e de 70% de chance no domingo. Então, é uma pista que tem altos e baixos, é uma pista que não tem tanto conhecimento, pneus novos, mas a possibilidade de chuva sempre anima os especialistas nesse tipo de condição climática. Entre eles, vamos voltar a falar, Marc Marques 93. Quem deve estar com medo disso, na verdade, é o Martin, né? Depois do que aconteceu em Misano, ele deve estar muito feliz de ter uma corrida com previsão de chuva agora esse domingo. Agora, o Bagnaia, nesse contexto, é que talvez esteja um pouco mais otimista, até pela pressão que se coloca sobre o Martin agora. Não que o Pecco não tenha pressão, mas pelo retrospecto de Misano, justamente, eu acho que pode ser ali um ponto de pressão do Pecco no Martin, Gui. A minha expectativa, a minha esperança é que esse campeonato chegue em Valência aberto. Eu não quero ninguém campeão antecipadamente, até porque a gente está vendo uma temporada tão fantástica, tão bonita de ver a disputa do Martin e do Bagnaia, que tem que chegar lá no fim. Então, eu torço para uma, entre aspas, recuperação do Bagnaia, que ele consiga reduzir essa diferença, e ele mesmo já falou depois desse fim de semana lá em Phillip Island que ele espera que Tailândia e Malásia sejam provas mais fortes para ele. Então, vamos lá, vamos diminuir essa diferença, chegar em Valência o mais apertado possível para a gente ver um título realmente decidido
no domingo, lá no Ricardo Tormo, quem sabe na última curva, na última volta. Esse ponto que o Gui destaca, Fausto, é pertinente, né? Foi praticamente a primeira coisa que o Bagnaia falou depois da corrida do GP da Austrália. As próximas 2 etapas eu devo estar mais forte. O que você acha desse prognóstico do Bagnaia, Fausto? Eu acho que ele vai estar mais forte, sem dúvida. E precisa se fortalecer porque está já com um atraso duplicado, né? 20 pontos. Mas em 2018 deu Marc Marques, em 2019 deu Marc Marques, em 2020 deu Miguel Oliveira, né? Em 2020, 2021 não tivemos corrida, 2022 deu Miguel Oliveira e 2023 deu Jorge Martin. E essa pista ela tem uma reta de 1 km, o que não é bom para o Marques, é bom para a GP24, mas tem uma curva de 90 graus no final da volta, que é o ponto de ou vai ou racha, né? E aconteceu isso em 2019, quando o Marques já era campeão e o Quartararo estava andando muito bem, liderou a corrida toda e chegou na frenagem dessa última curva, na curva 12, são 7 para a direita, 5 para a esquerda, mais curvas para a esquerda, o lado que favorece o Marques, e o Marques veio e ignorou, passou e venceu. Então, vai continuar o duelo, são 2 pistas que, segundo o próprio Pecco, o favorecem, né? Tailândia e Malásia, e a decisão do campeonato vai ser em Jerez, e vai ser provavelmente, esperamos todos nós, que seja o 3º ano seguido com decisão na última etapa do Mundial. Então, o momento para o Pecco é atacar. Para o Martin, copiar o que o Pecco faz, ceder ali, estar no pódio sempre, né? Estar no pódio sempre, que ele pode lidar com essa vantagem, para levar a decisão para Valência, sabendo que são 37 pontos em jogo em cada corrida, e isso aumenta as chances do Bagnaia se recuperar e também aumenta as chances do Martin ampliar ainda mais essa liderança. Fausto, o Bagnaia falou sobre o fato de que eventualmente essas 2 pistas favorecem ele. Seria por questões de traçado? Como é que você vê essa questão? E o aspecto chuva, né? Claro, olhando agora para o fim de semana da Tailândia, quanto que isso embaralha um pouco mais a etapa? Eu acho que quanto mais retas, porque essa pista da Austrália, ela meio que iguala os pilotos, né? Iguala os equipamentos. Os pilotos fazem a diferença, a pilotagem faz a diferença. Nas 2 próximas pistas, o equipamento vai pesar mais. Então, assim sendo, a coisa facilita para o Bagnaia e dificulta para o Marques. Facilita para o Bagnaia, para o Martin e para o Bastianini, que tem o melhor equipamento. E para o Marques, que tem um equipamento defasado, ele vai contar com oportunidades. Mas pelo que a gente viu ontem, né, ele recuar para a 13ª posição e vir buscando colocações, vir fazendo ultrapassagens impressionantes e vencer a corrida, isso eleva ainda mais a motivação, aumenta ainda mais a vontade de vencer de novo. Ele já venceu 3 vezes na temporada, é o 3º colocado no campeonato. A diferença dele é enorme, 79 pontos em 111 possíveis. Quer dizer, precisaria haver um desastre duplo entre o Bagnaia e o Martin para ele pensar ainda assim em sonhar com o título. Mas perturbar até o final, eu não tenho dúvida que ele vai fazer e vai tentar a melhor colocação sem se importar com o que está acontecendo na frente ou atrás dele. Guilherme, a predominância do equipamento nessas 2 próximas etapas é interessante, mas o Jorge Martin vai estar lá com a GP24 ainda, que dá para a máquina Honda Ducati de fábrica. O problema é o fantasma da chuva, e aqui nos remetemos uma vez mais a Misano. E a Ducati também falou, né? Paramos de desenvolver a moto, os 2 vão ter igualdade de equipamento e nenhuma surpresa daqui até o fim do ano. Então, isso o Martin já fica um pouco mais tranquilo, ele respira um pouco mais aliviado. Mas, com certeza, o erro crasso cometido em Misano vai estar figurando na cabeça dele. Vamos ver no domingo, né? Porque aí tem a questão. Se a corrida começar com chuva, aí a situação já é outra. Se a chuva vier durante a corrida, aí o bicho pode pegar. Mas eu tô com o Bagnaia. Eu acho que talvez essas 2 pistas devem favorecer ele, pelo menos reduzir um pouco essa diferença para o Martin e ele chegar o mais próximo possível em Valência. Vamos ficar de olho. Mas a expectativa é grande de qualquer maneira. GP da Tailândia na sequência, depois temos a etapa da Malásia e, claro, final do campeonato em Valência, circuito Ricardo Tormo. Falando em palcos da MotoGP, Fausto, vou te passar a palavra, mas temos notícias boas quando o assunto é Brasil nesse sentido também. Manda, Fausto. Só lembrando que assim, na conversa de quinta-feira, o Bagnaia falou, olha, eu
não há favoritismo na Ducati, eu tenho a prova. Eu testei um chassi em Misano, que era melhor para o meu estilo de pilotagem, e fui impedido pelo Didi da linha de usar o chassi, porque só teria um e o Martin não teria. Então, essa é a prova de que há igualdade de condições dentro da garagem e dentro da marca. Acho que é uma conversa diplomática, acho que se for possível... É que a telemetria é aberta, isso é que dificulta um pouco, mas o que é o resultado desejado para a Ducati? A gente já falou sobre isso outras vezes. É o Pecco Bagnaia, campeão mundial. E sobre o Brasil, a gente tem o Autódromo de Goiânia entrando em obras, né, no final do ano. Essa é a notícia que está acontecendo, e a gente espera que em 2026 voltemos a constar no calendário. No momento, eu não tenho notícias maiores, a não ser a obra que vai ser realizada de melhorias determinadas oficiosamente, mas determinadas pela Federação Internacional de Motociclismo. O que a gente sabe é que o autódromo deve ficar fechado, né? Pelo menos o primeiro semestre para fazer essa renovação. E agora, no sábado, durante um evento, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, bancou a vinda da MotoGP em 2026. Ele já trata como certo. Vamos ver como é que andam as negociações, mas eu acho que o processo de renovação do paddock é um ponto chave e é, para mim, a grande diferença para realmente ter a MotoGP no Brasil em 2026. Então, eu acho que é uma sinalização muito forte de que sim, a gente deve ter MotoGP aqui em 2026. Perfeitamente feita aí a atualização sobre a possível volta da MotoGP ao Brasil para o Mundial de Moto Velocidade em 2026. Temos que também passar por Moto2 e Moto3. Afinal, quando o assunto é Brasil, o nosso representante brasileiro na Moto2 mandou bem neste fim de semana, Guilherme. É isso aí, etapa da Moto2 lá em Phillip Island, vitória de Fermin Aldeguer, mas Diogo Moreira conseguindo um excelente quinto lugar. Então aí um bom resultado do Diogo. Ele mantém a 18ª posição no campeonato, mas é uma clara evolução, ainda mais depois que ele perdeu 2 etapas, estava fora, tendo que fazer cirurgia. Então, muito bom. E já olhando para a Tailândia, a Ogura pode ser campeão nesse fim de semana. Ele tem 65 pontos de vantagem, com 75 ainda em jogo. Então, basta que a diferença fique no patamar que está, a Ogura é campeão nesse fim de semana lá na Tailândia. E na Moto3, não tem o que falar, né? É Davi Alonso, mais uma vez. É a 11ª vitória na temporada. Que isso, Fausto? Que ano de Davi Alonso. Davi Alonso espetacular. Na Moto2 a gente teve uma excelente atuação do Diogo Moreira. Ele largou em 7º, abrindo a 3ª fila, andou nos treinos bastante bem, foi direto para o Q2. E na corrida foi um pega entre o Canet e o Aldeguer. Um pega só decidido na última volta, na curva 10. E o Aldeguer entrou e pum, fez um block pass lá, tocou umas 3 ou 4 vezes no Canet, os dois insistindo na trajetória, numa curva de primeira marcha, e acabou dando vitória para o Aldeguer. O Canet aceitou o resultado, mas foi uma manobra no limite da esportividade, e atrás deles tivemos uma excelente, inédita, 3ª colocação do Senna Agios, né, que tem esse nome em homenagem ao Ayrton Senna e é piloto australiano, fez uma corrida muito boa e chegou na 3ª colocação. E aí o Diogo Moreira veio pressionando, chegou na linha de chegada na frente, na 4ª colocação, à frente do Ai Ogura, líder do campeonato. O Ogura usou a força do seu motor e passou o Diogo até meio por fora da linha branca da pista, por 12 milésimos de segundo, deixando o brasileiro na 5ª posição. Então foi um resultado muito bom para o próprio Ogura, né, que agora depende de 11 pontos para poder garantir o título na Tailândia, e para o Diogo uma corrida que inspirou, ou vai o inspirar a ir além na próxima etapa na Tailândia, e o Aldeguer voltando a vencer, mostrando o seu talento, ele que vai estar na MotoGP junto com o Ogura, mas o Diogo no meio deles, andando sempre muito bem, sem dúvida é uma grande notícia para nós. E o Davi Alonso fez uma corrida, a corrida da Moto3 foi o caos, né? Ortolá na pole e tal, levou um tombo, e o Davi Alonso largou na 10ª posição, veio passando, pelotão de 15 pilotos separados por pouco mais de um segundo, e chegou no final, o Alonso abriu uma vantagem e venceu pela 11ª vez, e
o que dizer do Alonso, né? O que eu queria dizer só, a celebração dele com a cabeça enfaixada, ele reeditou a celebração do Valentino Rossi quando conquistou a 11ª vitória, recorde que ele empatou agora, e o Valentino Rossi, por que essa cabeça estava enfaixada? Porque o Rossi e o pai dele, em 1997, quando aconteceu essa situação, que já tem muito tempo, eles pegaram o carro do Loris Capirossi, que era companheiro do Rossi, e pegaram o carro, ele e o Graziano, pai dele, pegaram o carro emprestado do Loris Capirossi e bateram com o carro, destruíram o carro. E o Rossi ficou ameaçado de não correr, porque bateu com a cabeça, teve uma concussão e tal. Então, ele falou que ia correr, já tinha sido campeão em Brno, né? Então, ele falou, não, vou correr de qualquer jeito, foi correr e quando comemorou, venceu e comemorou a vitória com uma faixa na cabeça, fazendo alusão ao carro que ele tinha destruído do Loris Capirossi. E o Davi Alonso fez o mesmo, fez a mesma decoração também, reverenciando o grande Valentino Rossi, que a gente não cansa de celebrar, porque foi um divisor de águas no Mundial de Moto Velocidade, no motociclismo como um todo. Então, mais uma vez, parabéns pela grande celebração Davi Alonso da Colômbia. Um parêntese sobre homenagens a Valentino Rossi esse fim de semana. O Rossi também foi homenageado na Fórmula 1, né? Alex Albon disputou o 100º GP dele na Fórmula 1, o GP dos Estados Unidos esse fim de semana, e correu com um capacete em homenagem ao Valentino Rossi, que é o grande ídolo dele. Então, muito importante destacar isso, né? Que a influência do Rossi vai além das duas rodas. É um cara que mexeu com todas as estruturas do esporte a motor como um todo, né? Sem dúvida. O Albon, inclusive, é número 23, porque é metade do 46 do Valentino Rossi, dada a idolatria do piloto anglo-tailandês da Williams. Agora, aproveitando até essa história maravilhosa do Valentino Rossi que Fausto Macieira nos traz, né? E o pertinentíssimo destaque que o Gui coloca sobre o Albon, homenageando o Rossi no seu GP 100 na Fórmula 1. Até ia chamar mais tarde aqui o nosso quadro que estreia hoje no podcast, mas dado o link aqui do personagem sobre o qual acabamos de tratar e o personagem que vamos receber agora mais uma vez no podcast, já fez a sua participação, aliás, no nosso programa, mas agora solenemente, Guilherme e amigos, Fausto vai conhecer a história que vamos tocar para vocês, mas na primeira, digamos, veiculação, a estreia solene e oficial do nosso Inspiração Duas Rodas, recebemos Felipe Massa, amigo de Valentino Rossi, para falar sobre como é a relação dele com o mundo das duas rodas. Pode rodar. Salve, salve galera do podcast. Estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que Felipe Massa, que começou aí as suas aventuras no mundo da velocidade também com as motos, inclusive Yamaha, ainda que não competitivamente, né, Felipe? Mas conta um pouquinho como é que foi isso. Eu tinha uns 5, 6 anos de idade e aí eu pedi pro meu pai uma motinho e ele me deu uma cinquentinha PW, né, 50 Yamaha. E aí eu comecei, ele me levava campo de futebol para andar com a motinho e me levava, eu morava em Botucatu, né, eu cresci em Botucatu, e tinha uma pista de bicicross, né, e ele me levava nessa pista, eu comecei a andar, pulava, comecei a melhorar, pulava mais alto, e aí eu falava pro meu pai que eu queria ser piloto de moto, e aí o tempo, né, foi passando. Quando eu tinha 8 anos, eu já estava numa situação onde eu estava começando a ficar mais perigoso, pulava alto, caía, comecei a me quebrar, e aí meu pai me levou para andar de kart, né, falou, acho que é mais seguro 4 rodas do que 2, e aí a primeira vez que eu andei de kart na minha vida foi tipo realização de um sonho. Eu falei, não, quero ser piloto de carro mesmo, de kart, e começou assim. Mas tudo veio, né, antes com a motinho que eu andava e me diverti bastante. E chegou a aproveitar algum macete dessa época de mais diversão em duas rodas pro mundo das 4 rodas? Eu sempre gostei de duas rodas, né? Eu sempre acompanhei, né, principalmente MotoGP, sempre tive um carinho muito grande para as motos, até porque eu tinha, né, a motinho, a cinquentinha, e depois eu tinha uma mobilete, né, eu andei um tempo com mobilete, né, num lugar onde eu morava, né, e depois meu pai até comprou uma moto
essas tipo Harley, né? Sim. Era Honda na época, mas era tipo essas motonas, né? E eu andava também na moto. Eu sempre tive um carinho muito grande por moto, assim, até o momento onde, não, eu fui seguir meu caminho mesmo pros carros, e aí eu sempre tive, assim, uma vontade de andar de moto, mas um pouco de medo, né, de fazer alguma besteira e me machucar. Então eu sempre deixei um pouco de lado, né, andar um pouco mais de receio por isso, né, a gente sabe que talvez um tombo de moto pode te prejudicar muito na sua carreira, principalmente como esportista que eu tinha. Fausto, eu sei que você já conhecia essa história do Felipe com as motos. Queria o seu comentário também sobre isso, porque é sempre bom trazer um convidado, aliás, do calibre de Felipe Massa para abordar a relação com as motos e, enfim, esse mundo que é muito próprio, né? A gente vê muitos pilotos de carro que tiveram ali o início da jornada deles com motos, Fausto. Pois é, essa trajetória é praticamente frequente, né? Muitos pilotos começam nas motos. O Emerson Fittipaldi começou nas motos, depois passou para os carros e foi aquele portento. E o Massa começou com uma moto que eu adoro, né? Que é a PW50 da Yamaha, é a moto mais antiga, não vou dizer antiga, mais tradicional em linha de produção da Yamaha. Pouco mudou em mais de 4 décadas e é o ponto de partida de pilotos de Fórmula 1 e de pilotos de outras categorias que encontraram nas motos a base para evoluir. É difícil você ver um automobilista passar para as motos, mas é muito mais frequente você ver um motociclista passar para os carros e ter uma carreira de sucesso. Parabéns ao Felipe Massa por tudo que trouxe para o esporte a motor no Brasil. Boa. Agora, de mundial para mundial, meu caro Guilherme, tratamos do Mundial de Moto Velocidade com o MotoGP e o devido destaque para Moto 2 e Moto 3, antes de recebermos aqui Felipe Massa, mas tivemos a conclusão do Campeonato Mundial de Superbike neste fim de semana, né? É isso aí, Mundial de Superbike lá em Jerez, fazendo a grande final. E vamos falar aí dos 4 campeões. Na classe principal, claro, né? O Mundial de Superbike, confirmado Toprak campeão e alguns feitos muito interessantes, né? Ele completa a temporada com 18 vitórias em 36 corridas disputadas, ou seja, o Toprak venceu 50% do campeonato. É o segundo título do piloto turco, o outro foi em 2021 com a Yamaha, e ele é campeão, o primeiro campeão com a BMW, no ano de estreia dele também com a marca alemã. Então, uma temporada aí marcante do Toprak, um título merecidíssimo. Olhando para as categorias Suporte, na Super Sport, Adrian Huertas foi o campeão. Na Super Sport 300, Aldi Maendra foi o grande campeão. E é na Super Sport 300 que a gente tem os pilotos brasileiros. O Humberto Maier, o turquinho, pontuou nas 2 corridas dessa etapa de Jerez, terminou na 22ª posição do campeonato. O Gustavo Manso foi o 23º e o Kevin Fontainha foi o 31º. E para fechar no Mundial Feminino, um domínio espanhol, mas o título ficou com a Ana Carrasco, que inclusive é o segundo título mundial da Ana Carrasco. Ela tinha vencido já em 2018 a Super Sport 300, então um feito muito grande aí entre as mulheres também. Interessante. Fim de semana em Jerez teve assunto para dar e vender, Fausto. Pois é, foi espetacular. Ele só confirmou a grande fase, o grande piloto que é o Toprak Razgatlioglu, né? Ele teve essas 18 vitórias que o Guilherme falou, teve 27 pódios, ele venceu 13 corridas seguidas até se machucar na França, em Manicourt, ficou 2 etapas fora, perdeu 2 etapas. O Bulega, que foi campeão da Super Sport no ano passado, estreou esse ano na classe máxima, se esforçou, fez o máximo possível, fez a pole em Jerez, mas a segunda colocação do Toprak já na corrida 1, no sábado, deu a ele o segundo título mundial. O primeiro foi, como o Guilherme disse, na Yamaha em 2021, e ele comemorou no estilo, né? Comemorou com um disco voador. Aí ele entrou, estava no disco voador com um ET, aí o ET foi lá e cumprimentou. Ele é totalmente ET, né? Faz umas celebrações também muito exuberantes. Foi muito bacana e totalmente merecida para a BMW. Acho que foi um resultado que talvez eles nem esperassem nesse primeiro ano com um piloto de ponta, e o Toprak agora deve defender seu título. Vamos ver o que vai acontecer. Esperamos o Toprak na MotoGP, porque ele somaria muito, né? E na Super Sport tivemos o primeiro espanhol campeão do mundo nessa classe, o Adrian Huertas, né, que já tinha sido campeão do mundo na
Super Sport 300, conquistou o seu segundo título mundial aos 21 anos, o Toprak fez 28 semana passada. E aí, o que o Huertas esperava? Esperava uma vaga na Superbike, assim como o Bulega foi promovido, ele esperava ser promovido, mas como o Álvaro Bautista, aos 39 anos, resolveu renovar o contrato, ele vai para o Mundial de Moto2, e para nós é muito bom, porque ele vai ser companheiro de equipe do nosso Diogo Moreira na Italtrans em 2025, trazendo já aos 21 anos 2 títulos mundiais. Vai ser uma motivação extra para o Moreira, que está dando poeira direto no Dennis Ford, que foi vice-campeão na Moto3, e agora ele vai ter a companhia de um bicampeão mundial. Na Super Sport 300, tivemos a primeira vitória de um indonésio, né, no Campeonato Mundial, o Audi Mahendra, de 18 anos, piloto da Yamaha, que conquistou o título com uma 3ª colocação. Tivemos, como o Guilherme adiantou, a participação dos brasileiros, que foram bem, né? Foram bem. A gente teve o Humberto Maier na 22ª colocação no ranking, mas com um top 5 na França. Tivemos o Manso em 23º com um top 6 em Aragão. E tivemos o Fontainha na 32ª posição, mas com um top 13 na Holanda. Nossos pilotos estão evoluindo, outros pilotos sul-americanos estão competindo no Campeonato Mundial, graças ao esforço da Yamaha Racing Brasil em levar os brasileiros para o Mundial de R3, para a Super Finale e também para o Mundial de Super Sport 300. E no feminino, que foi espetacular, né? O feminino, primeira temporada, foi incrível, motos monomarca, Yamaha YZ FR7, e a vitória foi da Ana Carrasco, que foi uma vitória merecida. Ela e a Maria Herrera e a Sara Sanches e a Beatriz Neila fizeram um quarteto feminino espanhol que dominou o campeonato. Esperamos ter pilotos ou pilotas brasileiras no futuro nessa categoria também. E a Ana, que depois de ter ganhado o primeiro título numa classe unissex na Super Sport 300 em 2018, teve um acidente gravíssimo no Estoril, né? Ficou ameaçada de encerrar a carreira, ficou ameaçada de paralisia, conseguiu voltar e agora chega ao seu segundo título mundial. Ela tem 27 anos e conseguiu um resultado muito bom. Parabéns para ela e para todos. E a gente está tendo hoje e amanhã, lá mesmo em Gerês, os testes da abrindo, né, a pré-temporada 2025 na classe Superbike, 2 dias de testes por lá. Então foi um fim de semana maravilhoso. A Turquia venceu na classe principal, a Indonésia venceu de maneira inédita um título mundial e a Espanha venceu nas classes feminina e Super Sport. Parabéns para todos e vamos para a próxima temporada. Bora acelerar para 2025, mas essa dupla Adrian Huertas e Diogo Moreira na Italtrans Moto2 vai ser bem legal de ver, Guilherme. Não sei você, mas eu tô com uma expectativa boa. Não, é bom, e o momento do Diogo é muito bom, né? Ele tá crescendo, ele se aclimatou com a moto, tá tirando bons resultados. Então, pro Diogo chegar o ano que vem já acostumado com a moto e tendo um companheiro de equipe de peso, é para continuar crescendo, para continuar subindo e construindo o caso para, quem sabe, entrar na MotoGP no futuro. É isso aí. Falando de piloto brasileiro, categorias de formação, a gente muda de assunto aqui para dar o devido destaque para uma estreia que tivemos na Motorsport TV Brasil neste fim de semana aqui no YouTube. Transmissões do Moto 1000 GP. É isso aí. Você viu aqui e, claro, no podcast você vai ver a melhor análise e os depoimentos de destaque aqui do fim de semana. Então, roda a vinheta. Bom, vamos começar falando de GP 1000 e GP 300, meu caro Guilherme, até porque tivemos aí definições importantes na temporada. Vamos ter aqui convidado especial, mas traga-nos os resultados. É isso aí, vamos começar falando então da GP 1000, etapa de Cascavel, antepenúltima etapa da temporada 2024. E na GP 1000 já temos campeão antecipado, Ramiro Gandola venceu as 2 corridas do fim de semana e já levantou o caneco. Inclusive, tem depoimento do Ramiro Gandola aqui pro podcast. Vamos dar uma olhada no que ele disse. Bueno, terminamos Cascavel, una fecha muy importante para nosotros, ya que bueno, era una pista difícil, una pista que está todo muy parejo y bueno, pudimos quedarnos en una superpole. Después bueno, la carrera 1 fue una carrera complicada porque la verdad que lluvia, seco, no sabíamos con qué pneu ir, cómo se iba a dar la carrera. Hasta que bueno, largamos, la pista estaba muy rara, difícil, pudimos quedarnos en una victoria
por muy poca diferencia con Agustín Donati y Mauriti. Y bueno, hoy la carrera fue distinta, con mucho sol y bueno, una carrera larga, realmente muy larga. Y pudimos hacer un buen ritmo de carrera, poner de la primera a la última vuelta un buen ritmo y bueno, quedarnos nuevamente a una victoria. Somos campeones del 2024 Moto 1000 GP, bicampeones brasileños. Así que bueno, muy felices. Nos queda ahora Goiânia, São Paulo, ir a seguir haciendo nuestro trabajo, seguir haciéndolo mejor. Y bueno, nada, pensar ya en lo que se viene, el año que viene también, Moto 1000 GP, ver todo, así que muy feliz por todo isso. É isso aí, minha gente. Esse foi o Ramiro Gandola, grande campeão da classe GP1000. E olha, eu quero trazer aqui um pouquinho a GP300, Motul Cup, porque teve um momento que foi fantástico. Cauã Rodrigues venceu as 2 corridas, mas a segunda em particular, que final de corrida, 10 pilotos juntos fazendo a última curva e um top 3 separado por 4 milésimos de segundo. Dá uma olhada aí pra ver como é que foi essa final. É isso aí, gente. Olha que final fantástico que foi da GP300. Fausto, Cauã Rodrigues venceu com 1 milésimo de diferença para o Facundo Medina e 4 milésimos para o Heitor Ourinho. O que dizer dessa final da GP300 e também do título do Ramiro Gandola? Pois é, isso é motociclismo esportivo, né? Emoção até a linha de chegada. O Cauã Rodrigues, que competiu, veio de Portugal, competiu na super finale da Yamaha R3, é um piloto que está em grande formação, tem um potencial imenso, e atacou nos milímetros ali sobre a linha de chegada para ganhar do argentino, né? O argentino Facundo Medina. Parabéns aos argentinos, aliás, parabéns especiais para o Ramiro Gandola, que dominou a temporada, é um piloto muito experiente, mas a garotada brasileira está chegando. A gente teve o Gandola, o Mauro Passarino, que no ano passado sofreu um acidente sério lá em Cascavel, na segunda colocação na corrida 2. Tivemos outro argentino na corrida 1, o Agustín Donati, e tivemos o Mauriti Júnior, piloto da César Barros Racing, né, colocando o Brasil no pódio na terceira colocação na classe principal. E essa chegada da GP300, parabéns ao Cauã Rodrigues, que chegou ali em cima da linha com uma vitória importante para o Brasil. Parabéns também ao Heitor Ourinho, que fechou o pódio. E vamos para essa reta final da temporada, com o título já definido na classe principal, na GP1000, mas nas classes de acesso, inclusive dentro da principal, ainda muitas disputas para acontecer nas 2 últimas etapas. Parabéns para todos que competiram em Cascavel, no Paraná. É isso aí. E falando das classes de acesso e da formação de pilotos brasileiros, não só para os campeonatos nacionais, mas para fora, Guilherme, temos mais destaques do evento deste fim de semana em Cascavel. É isso aí, a gente tem que falar também das categorias da Yamaha R3, R15 que foram à pista em Cascavel. Um fim de semana, inclusive, um pouco atribulado, né? A gente teve corrida que teve que ser adiada para o domingo por causa da questão do tempo. Tava ali uma formação de tempestade muito forte em cima do autódromo, então por questões de segurança algumas corridas foram remanejadas para amanhã do domingo. Mas vamos falar aqui dos resultados da R3 na R3 Talent. Aymon Bocanegra e Mário Salles foram os grandes vencedores, mas o Aymon segue na liderança da classe, são 65 pontos contra 61 do Jerônimo Gonzalez e 58 do Cauã Rodrigues. Na R3 Cup, inclusive, tivemos convidado de fora e um convidado que veio para fazer a limpa no fim de semana, o italiano Roberto Tamburini, que é inclusive campeão mundial da classe, foi convidado, veio para cá, venceu as 2 corridas e com isso acabou embolando um pouquinho a disputa. O Fabrício Zamperetti está na liderança com 88 pontos, Isis Ávila vem em segundo com 76 e o Lucas Gutierrez fechando aí o top 3 com 58 pontos. Fausto, R3, R15 também trazendo muita emoção esse fim de semana. Pois é, assim, os pilotos têm nessas classes monomarca a condição de conseguir mostrar o seu talento sem investir uma fortuna, né? Porque parte
dos recursos são subsidiados pela Yamaha, né, nessas 3 classes, na Cup, na Talent e na R15, e os pilotos conseguem ter um equipamento bem ajustado e a um custo mais acessível. Tanto que pilotos de outros países, como é o caso do Aimon, que está competindo, como é o caso do Charlie, da República Dominicana, como o Roberto, que veio da Itália participar, e isso só nos ajuda a melhorar o nível brasileiro, né? O nível dos pilotos brasileiros. Então, nas 3 corridas tivemos muitas disputas, a R15 está fazendo uma primeira temporada soberba também, com muitos pilotos surgindo nesse cenário do motociclismo esportivo no asfalto, e esse é o resultado do investimento, do apoio, da confiança da Yamaha e também o apoio da Motorsport Brasil, transmitindo as etapas a partir dessa etapa do Paraná, e a gente espera contar com esse apoio não só para essa temporada, como nas próximas e também em outras modalidades. Parabéns a todos os envolvidos, especialmente pilotos, equipes, organizadores e quem está dando visibilidade a esse campeonato, vocês e nós. É isso aí, a gente tem que continuar fomentando, né? Porque é isso, fomentando o esporte brasileiro e a base, a gente consegue levar os pilotos que vão competir no Mundial de Superbike, que vão chegar na Moto 3, na Moto 2, na MotoGP. Então, vamos continuar fazendo esse trabalho, porque a próxima etapa, penúltima etapa da temporada 2024 do Moto1000 falta pouco já, dias 9 e 10 de novembro em Goiânia, antes da final do campeonato, no começo de dezembro em Interlagos, tudo com transmissão da Motorsport TV Brasil. É isso aí, galera já sabe então onde acompanhar e claro, o debate, as entrevistas, os principais destaques você acompanha também no podcast, nosso programa aqui, que infelizmente vai chegando ao final dessa segunda-feira pós-GP da Austrália de MotoGP. Mas que teve muito conteúdo. Teve uma saraivada de conteúdos aqui, inclusive com a participação especial de Felipe Massa. Queria agradecer ao Fausto Macieira por mais um podcast. Fausto, a deixa para o seu brap derradeiro. Eu que agradeço e ressalto mais uma vez a importância do podcast da Motorsport Brasil, da Yamaha Racing Brasil, para o motociclismo esportivo brasileiro. É onde os jovens querem mostrar a sua velocidade, querem mostrar o seu talento. Entrem numa pista, afiliem-se a uma federação e façam uma competição organizada, que é o melhor lugar para mostrar sua velocidade, sua habilidade. E esse fim de semana tem mais corrida e na semana que vem mais podcast. Que a semana seja curta e divertida e, sobretudo, segura para todos nós. Aquele abraço. Acelera, Brasil! É isso aí. Semana que vem tem mais podcast e o destaque do Fausto em relação à segurança também é muito importante, né? Por isso, também vale o destaque para o profissionalismo ali das competições da Yamaha junto ao Moto1000 né, Gui? É um campeonato que voltou faz pouco tempo, né? Teve um hiato de 8 anos e já voltou com tudo, tá deixando a sua marca aí no esporte motor nacional e que continue crescendo, continue fomentando a formação de novos pilotos para o nosso esporte motor e também para a gente poder exportar cada vez mais talentos lá para fora. Galera, então você já sabe, segunda-feira que vem temos mais um encontro marcado aqui no podcast, nosso programa em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Você acompanha no YouTube, nos agregadores de áudio, é só pesquisar podcast, seja no YouTube ou no Spotify, Deezer, Amazon Music, enfim, você nos encontra e, claro, manda o programa aí pra galera que vocês sabem que gosta de corrida de velocidade em 2 rodas. A gente se vê na próxima semana, um grande abraço, tchau, tchau. Salve, salve galera, começando agora mais uma edição do podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil, dessa vez pós-GP da Austrália, etapa de Phillip Island nos palcos mais tradicionais da MotoGP, e tivemos vitória de Marc Marquez num fim de semana aí com brilhos de Jorge Martin e situações difíceis para Francesco Bagnaia Pecco, o atual bicampeão mundial, perdendo terreno na briga pelo título. Estou aqui sempre com Guilherme Longo e Fausto Macieira, comentarista do Mundial de Moto Velocidade nos canais ESPN. Gui, com a sua licença, já vou dar o salve para o Fausto, dar o brap inicial dele. Fausto, GP da Austrália rendeu e vai dar o que falar para o restante do campeonato também. Seja bem-vindo, Fausto.